tanto esse vídeo sobre Banrisul, né, principalmente lá no Instagram, @saldoinvest, tá? Que, obviamente, eu me senti quase na obrigação de gravar hoje a respeito um pouco de Banrisul, que inclusive, na data que eu estou gravando, como eu estou mostrando para vocês, está levemente em alta, tá? Lembrando, quase toda a bolsa está em alta no momento. Se a gente pegar o histórico de Banrisul, deixa eu diminuir um pouquinho aqui minha tela, ampliar essa, para que vocês possam visualizar ela um pouco melhor, tá? Se a gente olhar aqui um pouquinho, a gente vai ver, tá? Vamos dar uma olhada aqui, Banrisul. Eu vou pegar o gráfico semanal, tá? E se a gente olhar, a Banrisul, ela não sai muito do preço, né? Vocês observam, deixa eu pegar aqui, gráfico horizontal, um pouco do preço do Banrisul. Então, eu vou pegar o gráfico aqui do mês. Se a gente olhar, o pico maior que o Banrisul já atingiu foi uma faixa de uns R$ 18, R$ 17 por aí, tá? Isso lá em meados de 2019, que ela estava na faixa de uns R$ 18 mais ou menos. De lá para cá, da pandemia, né? Vou pegar aqui, ó, desse daqui, tá? Lá em meados de 2020, 2019, maio de 2019, até a data de hoje, é um banco que sempre está em queda, né? Então, passou o ano, deixa eu pegar minha caneta que fica melhor de visualizar. Passou 2020 em queda, 2021 em queda, 2022 teve entre altas e baixas. Vocês estão vendo aqui que essa linhazinha aqui, ó, sempre ficou entre as baixas e em 2023 ensaia um pouco de alta, mas continua a um preço sempre muito baixo. Então, não é de agora que Banrisul está com preço ali bem mais barato. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, o intuito do vídeo, o objetivo do vídeo, não é recomendar se você deve comprar ou não as ações do Banrisul, ou se vale a pena você investir nas ações do Banrisul. A ideia do vídeo é a gente fazer um comparativo ali um pouco mais sobre as ações da empresa. Bom, quando a gente vai investir em qualquer empresa listada na Bolsa de Valores, um ponto muito importante que a gente deve se atentar é o que a empresa faz, né? Como é que o banco ganha dinheiro, como é o portfólio desse banco, o que é que o banco, enfim, uma infinidade de coisas. Porém, aqui eu trouxe um ponto bem importante que vocês devem prestar atenção, né? Eu trouxe inclusive lá da próprio site do RI, relação com investidores, tá? Do site lá do Banrisul. Então, se a gente prestar atenção, ele é um banco que ele é focado no varejo. Então, ele é um banco de varejo. Isso me lembra um pouco o Banco Santander, tá? Que inclusive tem na carteira, ok? Então, a grande parte é clientes, pessoas físicas e jurídicas, tem um amplo portfólio de produtos e serviços e maior rede de atendimento e etc. Então, primeiro que eu quero que vocês gravem, ele é um banco focado no varejo. Outra coisa que eu quero que vocês gravem, ele é um banco estatal. Então, ele está centralizado no Rio Grande do Sul do país, tá? Então, dois pontos importantes ali, como se fosse uma aula, que você tivesse ali para prestar um vestibular a respeito do banco. Primeiro ponto importante, ele é um banco do varejo. Por que que eu digo isso? Porque tem uma maior exposição também a risco. Segundo ponto, mais importante, ela é uma estatal, tá? Ele é um banco ligado estatal, né? Ele é um banco ligado ao estado do Rio Grande do Sul. Então, dois pontos que você deve gravar sobre Banrisul. Grave essa informação, porque eu vou falar dela no final do vídeo, ok? Bom, aí você vê o que é que o banco literalmente ele oferta, né? Ele tem crédito, crédito especial, crédito de consignado, capital de giro, crédito imobiliário, enfim, tá? Crédito rural, área de câmbio, depósito a prazo de poupança, consórcio, tá? Antecipação de recebíveis, seguro de previdência e capitalização e etc. Então, tudo isso compõe dentro da carteira de carteira de crédito e serviços e tarifas de modo geral do banco. Então, esse é o primeiro passo ali a respeito do Banrisul. Outro ponto importante, tá, é que a gente observa que o banco está centralizado aqui, ó, na região sul. Então, tem 495 agências, vários postos ali de atendimento e 967, mais ou menos, correspondentes. Esses dados são de 2022, ok? Bom, aí é outro ponto importante, ok? Bom, vamos lá. Então, ele é uma empresa localizada no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O código de negociação, vocês estão vendo aí, termina com um 6 no final.
né? Ele é um banco, instituição financeira, está listado no novo mercado, tem tag along, free float, uma média, tá? De 50,6% de livre circulação, né? O site do RI está colocando aqui para vocês, tá? E por que que eu coloquei aqui entre aspas? Deixa eu até pegar a minha caneta vermelha. Por que que eu botei aqui? A empresa possui tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido, eu coloquei entre aspas, se os controladores da empresa vender a participação da empresa, etc. Porque na teoria, ter tag along, teoria, entre teoria e prática existe um abismo, como eu sempre falo. Então, teoria é um mecanismo, tá, de proteção aos acionistas minoritários de uma companhia que garante a eles o direito de deixarem a sociedade, caso o controle da companhia seja adquirido por um investidor que até então não fazia parte da empresa. Então, digamos que é uma tag along, é como se fosse o mecanismo de proteção ao acionista minoritário, né, para garantir ali os direitos e etc., né, em caso de controle ali, troca de controle da empresa e etc. Isso na teoria, na prática, enfim, eu costumo dizer, por exemplo, TRPL4 não tem tag along, um exemplo, né, e nem por isso eu deixo de investir em TRPL4, porque não tem tag along, tá? Então, isso não necessariamente. Ah, uma empresa do novo mercado quer dizer que ela nunca vai me dar problema? Não necessariamente. Vocês observarem o caso das americanas, por exemplo. Preciso nem dizer mais nada. IRB Brasil. E por aí vai. Então, são detalhes ali. Ah, a empresa ligada ao novo mercado. Então, novo mercado, a empresa nunca vai me dar problema. Temos vários exemplos no mercado financeiro de empresas que já deram problema no novo mercado. Então, é uma sequência de vários detalhes que eu estou falando, ok? Bom, se a gente olhar a composição acionária da empresa, tá? Do capital social da empresa, a gente vê que grande parte está ligada ao estado do Rio Grande do Sul, tanto nas ações aqui, ON, PN, enfim. Tá? Então, vocês observam que o total, grande parte centralizado, é o estado do Rio Grande do Sul. Primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, a participação maior acionária relevante é do estado do Rio Grande do Sul, do governo do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, é um banco estatal. Tá? Então, esse é o primeiro ponto ali, mais relevante, digamos assim. Por que que eu estou trazendo esses indicadores bem básicos, tá? Aqui o vídeo que eu estou fazendo é para o investidor iniciante, ok? Bom, aí outro ponto, vamos olhar quando é a questão dos dividendos, tá? Então a empresa paga um percentual de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado de acordo com as seguintes normas, tá? Então 5% para restituição de reserva legal, e aí ele explica isso lá no estatuto social da empresa. Então isso aí também é explicado direitinho lá. Ok? Bom, isso é o primeiro ponto. Agora vamos, aqui, ó, o estatuto da empresa, que dá para detalhar um pouco mais como eles são pagos e etc. Isso aqui está lá no site do RI da empresa e etc. Bom, aí eu vou mostrar para vocês um pouco, trazendo aqui, vamos puxar para a gente olhar um pouco de Banrisul. Só para vocês terem uma noção do que eu quero dizer aqui para vocês nesse aspecto, né? Quando a gente fala um pouco mais da empresa. Bom, se eu for olhar só a questão de preço e entre outras variáveis que eu quero mostrar aqui, lembrando que o intuito do vídeo não é recomendar, tá? Não é recomendar nenhuma compra de ação ou venda de ação. Mas, vamos dar uma olhada aqui, tá? Eu vou pegar a Banrisul BR, o 6, tá? A terminação. A gente vê que é um banco que paga provento, sim, tá? Mas vamos olhar uma questão que é o principal que eu olho, que hoje a cotação do banco tá em torno de 11,98 e o preço teto médio em torno de 16,10. Então tá abaixo do preço teto. Teoricamente, de fato, tá barata. Estaria, se eu quisesse comprar as ações do banco, eu compraria. Não é de hoje que as ações do Banco Banrisul, desde que eu me conheço por gente, eu acho, eu me lembro das ações do Banrisul barata. Não é de agora, tá? Os dividendos que a empresa paga, vocês estão vendo aqui na lateral aqui, 2023 já pagou 0,40, 2022 0,88, 0,95, 0,65 e por aí vai. Então, ele tem uma margem mais ou menos. Se a gente fizer um comparativo entre a Selic, talvez, e a inflação,
eu não sei se vai se equiparar ali, pagar, né, o meu retorno. Ele é um banco que paga pouco, mas tem uma consistência de pagamento, tá? Bom, aí eu quero fazer um comparativo com vocês, né, uma provocação no bom sentido, da questão principalmente em termos de análise de outros setores. Eu poderia vir aqui, por exemplo, em outra plataforma, só para me fazer esse comparativo que eu quero fazer com vocês, principalmente de indicadores. Então, deixa eu analisar aqui, ó, só para a gente ver. Eu quero pegar Banco do Brasil e Banrisul. Então, eu vou pegar aqui Banrisul, tá? Pegar Banrisul, Banco do Brasil, peraí ainda. Banrisul, deixa eu olhar aqui só o código de novo, é BR, tá? BRS, né? BRSR6. Pronto, ok? Não é um banco assim que eu geralmente saio olhando muito, nem nada do gênero, ok? Bom, então vamos ver aqui. Eu quero bem mais. Deixa eu fechar aqui, copiar, só para ficar mais fácil. Análise geral, ampliar para cá. Então, a gente vê o ROI do Banrisul, a gente vê as margens do banco, a gente vê o PL do banco, inclusive, ó, tá aqui, PL do banco, calculado com a data de ontem já, o lucro por ação do banco, tá? Valor patrimonial por ação em torno de 23,38, enfim, e a gente vê a questão principalmente do ROI, né? Enfim, então é uma empresa que está barata, não é de agora, como eu estou várias vezes ressaltando, a evolução do Banrisul, né, as ações frente ao índice Bovespa no decorrer do tempo, como vocês estão vendo, e o histórico do preço por ação aí do banco. Inclusive, vem subindo um pouco mais, porque toda a bolsa está subindo, não é de agora. Deixa eu olhar o histórico de indicadores, que é o comparativo, tá? Aqui um pouco de Banrisul, tá? BRS, Banrisul e Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, e eu quero o ROI da empresa, o ROI e o payout. Se a gente detalhar um pouco mais, eu quero os indicadores. Nossa, peraí, deixa eu voltar aqui. É porque eu não selecionei aqui direito. Peraí. Vamos lá. BRS, Banrisul e Banco do Brasil, tá? Eu quero aqui em sentido de ROI, retorno sobre o capital investido, e eu quero ver um pouco do payout, proporção do lucro que foi distribuído ao acionista. Pronto, agora foi, porque ali eu não tinha puxado direitinho. Ok? Então, eu vou carregar aqui. E se vocês observarem, tá? Olha aqui o ROI do Banrisul comparado ao ROI do Banco do... Perdão. O payout, o ROI do Banrisul com o payout do Banrisul. Mas eu quero que vocês comparem, na verdade, isso daqui, deixa eu só limpar. Essa coluna com essa coluna que é do Banco do Brasil, tá? E eu quero que vocês comparem essa coluna do payout com essa do payout do Banco do Brasil, por exemplo. Então, quando eu vou analisar uma empresa listada na bolsa, eu não posso olhar um único indicador, nem dois, nem três indicadores, tem que olhar o conjunto de fatores. Então, se a gente olhar, né, o ROI aí do Banrisul é bem menor comparado ao ROI, por exemplo, de um banco do Brasil. Ambos são estatais, ambos são banco. Só que Banrisul é bem mais varejo, como eu falei, já o Banco do Brasil tem uma capilaridade no portfólio muito maior do que Banrisul, sem dúvida. Ok? Banco do Brasil também chega a pagar muito melhor em termos de pagamento de proventos comparado ao Banrisul, em muitos aspectos. Onde é que a gente olha isso, por exemplo? Deixa eu fechar aqui. Se a gente olhar aqui esse histórico, tá? Do Banrisul, vocês estão vendo? E eu olhar aqui um pouco do Banco do Brasil, apesar de que o preço do Banco do Brasil subiu pra caramba, né? Não dá ali para mim fazer uma entrada, mas BB
Banco do Brasil. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês. Deixa ele ampliar. E a gente vê a diferença grande aí. Banco do Brasil geralmente paga ali bem melhor, tá? Pagou R$ 4,17 por ação em 2022. Em 2021 pagou 2,26 mais ou menos. Em 2021 real e 47 ali mais ou menos. Então, é um banco que, por ser estatal, tá? O portfólio do negócio do Banco do Brasil é muito melhor, não tenho nem dúvida, comparado a um Banrisul. Mas, claro, enquanto o Banco do Brasil ele está totalmente ali no Brasil, a sua exposição de modo geral no negócio, já o Banrisul ele tá concentrado no estado do Rio Grande do Sul, como a gente viu. Então, existem particularidades. Quanto aqui é bem mais varejo, o Banco do Brasil tem uma amplitude muito maior. Em outro vídeo, eu posso detalhar um pouco mais do portfólio do Banco do Brasil. Aqui eu estou falando bem numa linguagem para iniciante, tá? Van, então quer dizer que não vale a pena ter Banrisul na carteira? Não, não estou dizendo isso. Banrisul é um grande banco. Vocês viram que pelos indicadores, Banrisul basicamente paga proventos, é uma empresa que está barata, de fato, como a gente já viu aqui, é uma empresa que caiu bem o preço, né? Já teve muito mais abaixo. Inclusive, vou pegar o gráfico aqui, só para a gente ver o gráfico semanal. Deixa eu ampliar aqui. Vocês, inclusive, estão vendo que em 2023 o banco estava uns R$ 9 e já vem subindo, né? Subiu aí bastante, como vocês estão vendo no gráfico, tá? Então, são esses detalhes, eu acho, que fazem a diferença se pesar na balança. Por que que eu, Vanessa, não coloco hoje, eu não tenho uma prioridade de aporte em Banrisul? Por que que hoje eu não faço isso, tá? Porque tem um raciocínio aqui básico para mim, no meu ponto de vista. Se eu já tenho um Santander na minha carteira, um Santander que é varejo, varejo, que tem uma exposição, né, a nível Brasil, tá? Deixa eu só botar aqui, exposição a nível Brasil, e eu já tenho uma meta de quantidade de ações na empresa, meta de quantidade de ações de ações, né, da empresa, aquela que eu falo, né, 10 mil, 30 mil quantidade de ações, aqueles exemplos que eu sempre dou nas minhas aulas, lá dentro da plataforma do AGF+, tá certo? E outro ponto importante que eu vejo é Santander Exposição Brasil, meta de quantidade de ações, por exemplo, e outro ponto ali que eu acho vantajoso nesse aspecto é porque a gente vê que eu tenho uma questão de um caixa que eu vou tendo como prioridade os meus aportes. Então, se eu tirar dinheiro para aportar em Santander, eu vou deixar a minha meta de quantidade de ações, tá? É literalmente ali sem. O que é que eu faço? Só para tentar exemplificar aqui para vocês entenderem o meu racional. Eu tenho aqui Banrisul, e eu tenho aqui um exemplo, Santander. Se eu tenho um caixa para investir e eu estabeleci uma meta de quantidade de ações no Santander, que é o meu exemplo que eu estou citando, se eu tiro dinheiro para aportar aqui, eu vou deixar aqui descoberto minha meta no momento. Então, é uma questão muito mais particular, tá? Não existe certo ou errado, é uma questão de prioridade. Ah, mas Banrisul está muito mais barato a cotação do que Santander. Eu não estou olhando cotação, eu estou olhando muito mais retorno e o negócio, propriamente dito. Então, o negócio, tá? O negócio é que eu estou olhando e não a cotação. Eu não estou olhando apenas dividendos, tá? Eu não estou olhando apenas os dividendos. Até porque, em termos de dividendos, na verdade, o Banco do Brasil paga bem melhor, né? E tem uma solidez muito maior no mercado comparado, na minha visão, o Banrisul, né? Já Santander, na minha visão, eu acho muito melhor um banco que paga com recorrência maior, comparada, por exemplo, ali com o Banrisul. Então, eu tenho que definir aonde é que vai a prioridade do meu dinheiro, né? Até porque eu não tenho caixa infinito, meu sonho, né?
Eu não tenho caixa infinita, então eu vou ter que definir essa prioridade. Então, veja, analisando todo esse conjunto de indicadores que eu estou falando e esses detalhes em particularidades que eu mencionei aqui, é que eu defino literalmente para onde é que eu vou canalizar, digamos assim, a minha prioridade em termos de aporte, tá? E aí, obviamente, você pode analisar entre outros indicadores, né? Você pode vir aqui, por exemplo, aqui no AGF, lá em guia de ações, e aí você pode ver, por exemplo, né? Ah, eu vou procurar, sei lá, aqui, Banrisul, e vou dar uma olhada, BR, tá? Banrisul, vou fazer o filtro, vou detalhar, e aí você pode dizer, bom, pelo histórico de indicadores, o DPA, deixa eu só fechar aqui, o DPA médio dos últimos 6 anos foi em torno de 0,96 por ação. O dividend yield médio dos últimos 6 anos foi 8,7 mais ou menos por ação. Né? Se eu juntar dividend yield dos últimos 12 meses mais JCP, deu em torno de 7,82. A data do último provento e tal, e a projeção aqui do AGF. Lembrando que essa projeção não quer dizer que vai se configurar, é de R$ 1,01 por ação. E o payout médio em torno de 40%. Né? Se eu for olhar Banco do Brasil, deixa eu só voltar aqui e pegar um Banco do Brasil da vida, tá? Banco do Brasil, filtrar. Se eu pegar um Banco do Brasil, olha a diferença grande, né? Eu tenho um DPA médio dos últimos 6 anos de R$ 2,15 por ação, tá? Eu tenho um dividendo yield dos últimos 12 meses mais JCP de R$ 8,15, tá? E eu tenho um payout médio também em torno de uma média de 40%. Só que a projeção está muito mais de pagamento de proventos a R$ 4,90. Lembrando que projeção pode ser que não se configure, é uma projeção, tá? Então, são esses detalhes, eu acho que valem a pena vocês olharem nesse aspecto. Claro, claro que Banco do Brasil, você está vendo aí que o Banco do Brasil, né, totalmente inviável nesse momento eu fazer uma entrada de compra nas ações do Banco do Brasil. Ok? Então, Banco do Brasil hoje, o preço está R$ 44,99, quase R$ 45. Então, o preço subiu bastante aí de Banco do Brasil. Então, é inviável hoje. Para mim, é muito melhor deixar o dinheiro, como eu falo, investido em CDB de liquidez diária e no momento certo você faz o investimento, um exemplo. Então, pode ser ali uma forma que você pode compensar, ok? São esses pontos que eu falei, tá? O intuito do vídeo, como eu estou dizendo, não é recomendar a compra de uma ação, mas que você tenha esse paralelo, digamos assim, das ações. Que tá barato, sem dúvida, mas o preço subiu um pouquinho mais com essas altas ultimamente que a gente está vendo aqui na Bolsa, tá bom? Deixa o vídeo nos comentários, deixa os comentários aqui abaixo. Eu sempre estou lendo aí os comentáriozinhos de vocês e depois eu gravo mais detalhando um pouco sobre, por exemplo, o Banco do Brasil ou até mesmo sobre o Banrisul. Aqui eu fiz um pouco ali numa visão macro sobre o banco. Claro, eu posso detalhar os portfólios, como é que o banco ganha dinheiro e etc, etc, tá bom? Beijo e até a próxima.